Olá, e sejam bem-vindos ao trabalho de Estatística Descritiva, executado e apresentado pelos estudantes Anabela Moura, Isabel Toscano, Janaína Shin, Laura Friere e Pedro Farage, com o tema Avaliação do Corpo Docente do Ensino Médio pelos alunos dos cursos técnicos integrados do IFES Campus Vitória, ministrado pela professora Elvira Padula Lovati. Ao decidirmos sobre o que falaríamos, nós percebemos que durante nossa vida estudantil, dentro das escolas, somos acompanhados por uma pessoa capacitada e que nos faz enxergar um mundo novo, que nos desperta a curiosidade de aprender e nos capacita para sermos conhecedores de assuntos técnicos. Não só isso, mas também informações necessárias para a vida e cidadania. Então, essa pessoa seria o professor, que tem um papel fundamental na manutenção da estabilidade social, se formos colocar em xeque o desenvolvimento de mentes que serão o futuro da nação. Então, no ambiente escolar, nós reconhecemos a importância dessa profissão, que pode tanto beneficiar a sociedade como prejudicá-la, conforme a sua habilidade, capacidade e bom senso ao ensinar. Então, ao escolhermos o tema de avaliação do corpo docente pelos estudantes do campus, podemos também analisar e estudar a qualidade dos professores de matriz curricular do ensino médio da instituição, para identificarmos os problemas relacionados com o ensino, verificar a preparação do estudante para os vestibulares e buscar caminhos pelos quais podemos melhorar a qualidade desse ensino dessa unidade pública. E aí, gente, aqui é o Pedro Farage. Eu vou falar sobre a metodologia que a gente adotou no nosso estudo. Bom, como método, a gente fez um questionário de 14 perguntas, que são basicamente de 3 tipos. Primeiro, as informações gerais, que a gente vai utilizar para cruzar com outros dados e vão dar informações importantes como a idade, o gênero da população, e também servirá para a gente verificar se a amostra foi feita corretamente. Bom, também tem as qualitativas, que são perguntas alternativas, não numéricas, né? Então, por exemplo, perguntas de sim ou não, com alternativas com as disciplinas, que vão dizer algumas informações sobre a docência muito importantes, que a gente deseja expressar em gráficos, né? E as quantificáveis, que são alternativas de 0 a 10, com as quais a gente vai fazer aquelas medidas estatísticas bem conhecidas, média, moda, mediana, quartis, todas essas coisas que a gente aprendeu. Bom, a pesquisa foi feita no IFES, e mais especificamente no nosso campus, né, o campus Vitória, durante o período de mais ou menos 1 mês e meio. Foi lá julho e agosto. Ela foi feita presencialmente e remotamente. Bom, e no começo dos nossos estudos, a gente precisou estudar a população, né? A primeira coisa que a gente tem que aprender é sobre a população que a gente vai estudar. No IFES, no curso integrado, né, porque o ensino médio é somente no integrado, nós queremos avaliar os professores do ensino médio, né? São 6 modalidades: eletrotécnica, matutino e vespertino, edificações, mecânica, meio ambiente e estradas. E nessas 6 modalidades, cada uma com 4 anos. 4 anos, então são 24 turmas. E nessas 24 turmas nós queremos saber o tamanho da população. Para isso a gente fez um estudo preliminar, né? E passamos de sala em sala perguntando quantas pessoas frequentavam as aulas naquela sala. Com isso a gente obteve a seguinte tabela, que vocês podem ver à direita. E no final, somando todos os valores, nós encontramos, curiosamente, o número 777 alunos que frequentam o ensino médio integrado do IFES Campus Vitória. E bom, considerando que em cada turma as respostas vão ser mais homogêneas do que entre as turmas, a amostra ideal, o tipo de amostragem ideal para o nosso estudo é a amostragem estratificada, nesse caso com partilha proporcional, né, para a gente ter uma confiabilidade maior dos dados. Nessa figura a gente pode ver que na turma 1 existem mais bolas azuis, ou seja, a opinião de uma turma, já que ela tem os mesmos professores, vai ser mais parecida. Isso é o que a gente espera, né? E na turma 2 tem mais bolas roxas, né? Então outras opiniões. Só que também entre a turma é tudo parecido. Só que em turmas diferentes a gente pode ver que não é a mesma coisa. Então por isso que a amostra por estratos
se mostrou como ideal para a gente, né? E bom, como a gente vai calcular esse tamanho da amostra? A gente usou aquela fórmula, né? O erro vai ser igual ao z, né? Que é aquela variável da normalização, vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada da quantidade de indivíduos da amostra, vezes a raiz do número do tamanho da população menos o tamanho da amostra, dividido pelo número da população menos 1. Bom, essa fórmula que eu falei para vocês, ela tem algumas considerações importantes, né? Primeiro que a população tem que ser finita, isso a gente sabe que o nosso é 777 pessoas. População maior que 30 também condiz com o nosso estudo. Ela deve obedecer uma distribuição normal, isso a gente pode considerar, vamos considerar que nossa população obedece uma distribuição normal, né? Naquelas perguntas que vão de 0 a 10, né? E desvio padrão conhecido, ou seja, o que se fez como empecilho para a gente, né? Porque a gente não sabe o desvio padrão com exatidão. Mas nós temos um método de inferir ele, né? Que é a amplitude dividido por 4. Como nossa amplitude é 10, né? Naquelas perguntas numéricas, 10 menos 0, a amplitude é 10, nosso desvio padrão pode ser inferido como 10 dividido por 4, né? A razão de 10 sobre 4. E foi gol do Flamengo. Bom, usando essa fórmula, a gente considerou que o erro era de 0,5 pontos percentuais. O Z era 1,96, já que o nosso nível de confiança era 95%, né? Nós usamos aquela tabela da curva normal padrão para achar esse valor. Nosso N, o tamanho da população é 777 e o desvio padrão 10 quartos. Bom, substituindo esses valores na fórmula que a gente tinha, a gente encontrou que o tamanho da nossa amostra vai ser 86, ou seja, devemos fazer nossa pesquisa com 86 pessoas. Como é uma amostra de partilha proporcional, a gente calculou a taxa, né, de proporcionalidade, 86 sobre 777, e essa taxa a gente aplicou para cada uma das turmas, né, que a gente descobriu lá no começo. Assim, a gente tem outra tabela que vai mostrar o quê? Quantas pessoas a gente tem que entrevistar em cada turma. Isso foi muito prático, muito bom para a gente, porque a gente só saiu perguntando para cada turma a quantidade de alunos necessária, conferindo essa tabela. E bom, a partir daí a gente usou a ferramenta do Google Forms, né? Fizemos nosso questionário de 14 perguntas no Google Forms e aplicamos ele presencialmente, né? Perguntando de boca a boca no IFES e remotamente, quando a gente estava de férias, né? Durante o período. Então a gente mandou para pessoas de determinadas turmas para que elas possam preencher a nossa amostra, né? E bom, depois disso, depois de ter os dados, nós usamos uma planilha eletrônica para juntar tudo isso, tirar outras informações e principalmente confeccionar os gráficos que foram utilizados no nosso trabalho. Olá pessoal, eu sou a Isabel e agora eu vou começar a apresentação dos gráficos elaborados a partir da pesquisa de campo. As 5 primeiras perguntas do formulário que elaboramos correspondem a um bloco de coleta de informações gerais dos entrevistados. A partir desse bloco, nós termos uma análise mais específica dos resultados posteriormente. Ou seja, nós podemos analisar cada tema por gênero, turma, idade. Assim, a primeira pergunta que nós fizemos a todo mundo foi: qual é a sua turma atualmente? E no gráfico 1, nós podemos observar que, a partir das respostas a essa pergunta, a amostra que o Pedro explicou foi aplicada como esperado, já que as turmas com mais alunos foram as que tiveram uma quantidade maior de dados coletados, como a V5, a M14 e a M5, por exemplo. Assim, no gráfico 2, nós podemos ver a proporção entre os alunos e os cursos. Os alunos que nós entrevistamos e os cursos em que eles estudam, né? E nesse gráfico nós podemos observar uma maioria no curso técnico integrado de mecânica, com 21% das respostas,
seguido por meio ambiente com 18%. Enquanto isso, eletrotécnica, vespertino e edificações são os cursos com menores taxas de estudantes, representando 13% e 15% da amostra, respectivamente. No gráfico 3, nós podemos ver uma análise das idades, que foi até a segunda pergunta que nós fizemos. Qual é a sua data de nascimento? Nós pegamos essas datas de nascimento e calculamos as idades que os alunos têm atualmente. O gráfico revela que as idades variam de 15 até 20 anos, sendo que a grande maioria, 93%, tem entre 16 e 19. 17 anos é a idade modal e a mediana, e 17,35 a idade média. Assim, podemos concluir que a maioria dos estudantes do integrado é legalmente menor de idade, o que pode impactar na relação com os professores e maturidade em sala de aula. A terceira pergunta que nós fizemos foi: em que ano ingressou no IFES? No gráfico 4, vemos que existe uma porcentagem maior de alunos recém-chegados, ou seja, em 2022, enquanto há uma diminuição no percentual de alunos que ingressaram em 2019. Nós vemos que é 25% contra 19%. 19 alunos entrevistados. Considerando que em todos esses anos, 2019, 2020, 2021 e 2022, a instituição admitiu a mesma quantidade de alunos, pode-se observar que esse número se reduz ao longo do curso, o que provavelmente sinaliza uma desistência dos alunos durante os estudos na instituição. E, por fim, o último gráfico é referente ao gênero dos entrevistados. Conhecer o gênero com o qual os estudantes do IFES Campus Vitória se identificam é essencial para se compreender alguns fatores docentes. Por exemplo, uma vez que de fato podem existir diferenças, abusos ou semelhanças no tratamento de certos indivíduos, de acordo com seu gênero, pelos seus professores. Assim, essa foi a próxima pergunta que fizemos. Qual é o seu gênero? Aos entrevistados. A partir do gráfico 5, encontra-se uma distribuição amostral semelhante entre os gêneros masculino e feminino, sendo 46% contra 52,9% e 44,7%. 46 respostas contra 38 respostas, respectivamente. Porém, uma quantidade menor de respostas para outros, que foi refletida na porcentagem de 2,4%. Além disso, percebe-se que há no IFES uma quantidade superior de pessoas que se identificam com o gênero masculino em relação aos outros. Isso pode ser explicado pelo fato do Instituto oferecer cursos que se aprofundam majoritariamente nas áreas de exatas, como mecânica, edificações, eletrotécnica e estradas. Assim, uma possível causa a esse fenômeno é o maior incentivo da especialização na área de exatas, historicamente voltada ao público masculino da sociedade brasileira. E isso é refletido por uma menor procura e presença feminina ou de outros gêneros no IFES. Isso poderia ser estudado de maneira mais aprofundada sob uma perspectiva de comparação do ingresso ao longo dos anos da população feminina e a proporção feminina em cursos de exatas e de outras áreas no IFES, como meio ambiente. Porém, para o foco do trabalho, a avaliação docente, nós optamos por uma preferência em não nos aprofundarmos nesse tópico, pois ele não é muito relacionado à avaliação dos docentes, e sim nos aprofundarmos em outras séries de dados coletados. Oi,
Meu nome é Janaína e agora eu vou falar das perguntas qualitativas que a gente teve nessa pesquisa, que é uma parte mais específica, e as perguntas não são respondidas em uma escala de 0 a 10, e sim a gente oferece as alternativas a serem escolhidas pelos alunos. O gráfico 6, que é em qual área de conhecimento você enxerga maior defasagem no ensino, mostra que essa área é a de linguagens, logo seguida por ciências humanas, com apenas uma resposta a menos, e seria plausível assumir que esse resultado se dá pelo fato de que o IFES é uma escola que foca bastante em exatas, já que os cursos técnicos requerem conhecimentos maiores nessa área. Mas é possível encontrar uma dupla interpretação nessa pergunta, já que pode ser entendida como defasagem de ensino dentro da sala de aula, por parte dos professores ou grade horária, por exemplo, ou o que no ensino foge da norma BNCC, fazendo sentido terem tantas respostas em matemática e ciências da natureza, já que muitas matérias são de ensino superior ou não aprofundadas em outras escolas de ensino médio. O gráfico 7 é um aprofundamento do gráfico 6, em que houve cruzamento de dados em relação às matérias de maior defasagem com os cursos técnicos do IFES, e mesmo com a dupla interpretação citada, com essa separação de cursos é possível perceber diferenças discrepantes, a exemplo de linguagens no curso de edificações e eletrotécnica do matutino. Linguagens correspondem a edificações apenas 8% das respostas, enquanto em eletrotécnica corresponde a 57%. E ciência da natureza, em eletrotécnica vespertino, corresponde a 9% e em estrada 55%. Isso pode ter relação com a grade horária, fazendo com que os alunos sintam uma falta de aprendizado naquela área, ou o próprio professor e seus métodos de ensino. O gráfico 8, qual disciplina do ensino médio você tem maior dificuldade em aprender? Pode-se perceber pelo gráfico que mais de um quarto dos alunos do IFES sentem maior dificuldade na matéria de física, assim como química e seguida de matemática e biologia, e as matérias que não foram escolhidas, como geografia e educação física, podem indicar uma facilidade geral no entendimento por parte dos alunos da escola. Outras disciplinas, como inglês, filosofia e história, que foram pouco selecionadas, podem significar questões pessoais de dificuldade mesmo na matéria, em vez de uma defasagem geral da escola. Mas analisando o todo, a maioria esmagadora sente maior dificuldade nas áreas de ciências exatas e naturais e mais facilidade em humanas, o que pode ser devido ao nível de cobrança, sendo superior na primeira ou inferior na segunda, ou uma explicação não satisfatória do conteúdo para o entendimento dessas matérias, que são física, química, matemática e biologia. O gráfico 9, com qual dos métodos de ensino utilizados pelos professores abaixo você é capaz de absorver mais eficientemente o conteúdo, pode-se perceber que a maioria dos alunos tem maior facilidade em aprender o conteúdo quando os professores fazem uso de anotações no quadro e aula de exercícios, e menor facilidade quando eles usam os slides, o que mostra que nem sempre os métodos mais tecnológicos e aparentemente práticos são os de maior eficiência, já que os alunos ainda preferem métodos mais tradicionais. O gráfico 10, você já sofreu ou ficou ciente de um episódio de desrespeito / discriminação / abuso de autoridade por parte de algum professor? Nos mostra que mais da metade, 58%, soube de algum ou sofreu com um episódio de discriminação. E descobrimos também que a maioria desses casos vem dos mesmos professores e não é um fator que se aplica a todos os docentes, mas isso é muito prejudicial não só ao ensino, mas aos próprios alunos, por causa de bullying a alguns estudantes, rigidez excessiva ou até mesmo o assédio de professores, sendo verbal ou físico. São alguns casos que a gente ouviu durante a pesquisa. Por fim, os gráficos 11, 12 e 13 são um aprofundamento do gráfico 10 sobre o desrespeito, discriminação e abuso, em que mostra apenas o gênero masculino, feminino ou outros na pesquisa.
E é possível observar que não há quase nenhuma diferença nos gêneros feminino e masculino em relação aos alunos respeitados ou cientes de casos de desrespeito, podendo indicar que o gênero não é um fator no quesito do desrespeito desse instituto, mas, já que a pergunta não é exclusiva a quem sofreu, não é possível dizer ao certo, já que muitas pessoas podem ter respondido a partir de casos que ouviram falar. Oi, eu sou a Laura e eu vou falar sobre os resultados que a gente obteve nas perguntas quantificáveis do nosso questionário. Para que as pessoas respondessem, a gente montou uma escala de 0 a 10 e interpretamos os valores de 0 a 4 como ruins e péssimos, de 5 a 7 como uma satisfação média e de 8 a 10 como ótimo. O primeiro aspecto que a gente avaliou foi a frequência dos professores em sala de aula, já que as faltas recorrentes podem prejudicar o ensino. E aí o gráfico que a gente obteve demonstrou resultados muito positivos, com a maioria dos alunos respondendo de entre 9 e 10. E isso significa que os professores não faltam às aulas e quando faltam eles dão justificativas plausíveis, compreensíveis. A média calculada foi de 9,13, a moda de 10 e a mediana de 9. Resultados muito bons. No gráfico também a gente vê a existência de um valor discrepante chamado de outlier na nota 4. E isso pode ser devido ao desconhecimento do assunto da parte de quem estava respondendo, ou a falta de seriedade na resposta do questionário, ou casos específicos de professores, mas não tem como a gente inferir com exatidão. A segunda pergunta quantificável do questionário era em relação aos métodos de avaliações utilizados. O Rod coloca que devem ser usados pelo menos 2 métodos por bimestre, mas acaba que isso se torna repetitivo. E é importante a variedade para que a gente estabeleça nosso conhecimento de várias maneiras e não apenas uma. Com o gráfico obtido, a gente percebe uma satisfação média, com 12,8% avaliando como péssimo, 48,9% como razoável e 38,4% como ótimo. A média das notas dadas pelos alunos nesse aspecto foi de 7, aproximadamente 7, enquanto a moda e a mediana foram de 7. Isso significa que existe uma diversificação aceitável, mas dava para ser melhorada. O próximo gráfico era referente à entrega das notas dentro do prazo e, diferente dos anteriores, esse teve uma variação mais baixa. A satisfação dos alunos foi considerada mediana, já que a maioria respondeu entre 5, 6 e 7. E 21% das avaliações ficou abaixo de 5, o que indica que os professores entregam as notas parcialmente dentro do prazo e que há uma grande insatisfação, deixando espaço para melhoras na parte dos docentes. A média calculada foi de 5,79, a moda de 5 e a mediana de 6. Assim, a entrega das notas é um problema pontual para alguns professores, mas no âmbito geral docente, da variável, isso também não é satisfatório. A próxima pergunta era sobre a disponibilidade e clareza com que as dúvidas são atendidas e teve uma melhora muito grande sobre o gráfico anterior, né? Porque a maioria dos alunos respondeu que se considera satisfeita e 61% avaliou como ótimo. Então a gente calculou a média e ficou de 7,66 e a moda e a mediana foi de 8. A pergunta que deu origem ao gráfico 18 era em relação à explicação do conteúdo nas salas de aula. E a resposta de maior frequência foi 8, então a moda, né? E a média de 7,16 e a mediana foi de 8 também. São resultados muito bons. Mas uma forma de melhorar eles seria a adoção dos métodos
os métodos de explicação preferidos pelos alunos, que foram recolhidos lá no gráfico 9. Então, anotações no quadro e bate-papo sobre a aula são melhores do que uma aula de slide. E isso facilitaria a transmissão do conteúdo e aumentaria a avaliação sobre a explicação. Por fim, a última pergunta do questionário era se os professores têm passado exercícios com foco Enem e outros vestibulares. E as respostas foram vistas bem distribuídas ao longo de todos os números da escala. A média ficou de 5,87, representando um resultado de satisfação média entre os alunos. A moda foi de 8, com 19 respostas, e a mediana de 6. Durante a pesquisa, muitos alunos reportaram que apenas alguns professores passavam tais exercícios, e por isso as respostas ficaram balanceadas. E assim, ao final, podemos juntar todas as conclusões e análises feitas de cada pergunta e seus respectivos gráficos para chegarmos a uma única conclusão, de que, em primeiro lugar, principalmente, agradecer e perceber como os alunos estão realmente empenhados e engajados no meio estudantil e melhorar o desempenho escolar, em avaliar os professores e perceber as defasagens, os desafios, os pontos bons e os pontos negativos que estão ocorrendo para que haja sim uma melhoria. É importante ter essa perspectiva, essa visão geral do ambiente escolar e de como ele está se desenvolvendo. Também podemos perceber a importância do uso da estatística descritiva aplicada e a situação que estamos em contato no cotidiano, como ela foi realmente importante para nós para usarmos de todos os dados e analisarmos ele com maior precisão. Ela foi uma ferramenta muito importante. E as medidas a serem adotadas a partir da análise dos resultados, que com os resultados podemos ter uma precisão sobre em que pontos realmente devemos mexer, ou o que está dando certo, o que está dando errado, uma visão mais aproximada e exata das áreas que devem ser mobilizadas, o que é extremamente importante para melhorar a aprendizagem no campus e a relação aluno-professor, para focar nas prioridades e avaliações em geral. Então, o trabalho foi de real bom proveito para que tenhamos uma visão geral de todas as opções e consequências da docência do campus. Não só do nosso curso, mas também de todos os estudantes dos cursos técnicos integrados, tanto matutino quanto vespertino, em geral, desses anos.